Olá, quem vai assistir essa apresentação. Fiz esse trabalho juntamente ao arquiteto André Aparecido da Silva Araújo, professor Fernando Sérgio Okimoto e professor Euler Sandeville Júnior. A gente vai fazer um levantamento do pensamento ecológico urbano através dos tempos, fazendo uma análise de conceitos de cidades-jardins, cidades verdes e cidade-esponjas. Esse trabalho foi feito em parceria com esse pessoal do Unesp para o Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Aqui é um sumário das partes que a gente vai abordar nesse trabalho. E o que que a gente percebe? Que tem a necessidade de se pensar essas tipologias de soluções baseadas na natureza, e soluções ecológicas sustentáveis, principalmente pelo grande crescente atual dos conglomerados urbanos, das cidades. Devido aos problemas que surgiram esses conceitos, que é desde a cidade de Jardim, que foi feito pelo Ebenezer Howard, a conceitualização, até cidades verdes, que tem um teor mais ambientalista, em 1970, quando começou a ter uma necessidade de levantar isso, até as cidades esponjas, que foi uma solução para problemas de drenagem que surgiam em território oriental. Nosso trabalho tem como nessa forma objetivo de fazer esse traço e desenvolver esses modelos, visando entender o panorama histórico e característico de todos. Aqui a gente tem uma linha histórica que ela vai abranger o surgimento do primeiro conceito, que é a cidade de jardins, até as cidades esponjas, desde a criação do livro até a criação da primeira cidade, porque algumas foram executadas, até quando realmente começou esse interesse, no caso pela sustentabilidade e o uso do termo cidades verdes. Aqui a gente tem a cidade de jardins. Vale apontar em relação ao surgimento do conceito, que foi aos problemas de industrialização excessiva, a população que vinha crescendo, que o Howard fez isso. Então, ele visava uma cidade ideal, que ela teria um formato, né, mais circular, com mobilidade adequada, e que seria esses jardins, que é uma forma de tentar ter um ambiente urbano juntamente com a natureza. Era como se fosse uma simbiose desses dois sistemas, certo? Quando ele idealizou isso, ele pensava principalmente na questão da habitação digna, que seria um X menor de população para um espaço maior de ambiente, cada pessoa teria acesso. Ele fala muito no livro dele sobre os ambientes públicos e sobre a repercussão deles. E a questão da forma das cidades também acabava beneficiando muito a mobilidade urbana. Algumas cidades foram construídas com esse modelo dele, e é interessante que no Brasil a gente tem alguns exemplos, porque foi um conceito muito difundido mundialmente quando ele fez essa publicação. Então, começaram a ter esse interesse. No Brasil, a cidade de Maringá, ela segue essa linha de pensamento para planejamento urbano, porque as cidades de jardins, elas são uma linha de planejamento urbano. O que que é isso? É um pensamento que eu vou planejar a minha cidade utilizando esses conceitos, utilizando a forma circular, utilizando espaços amplos para mobilidade, espaços verdes para o público. São vários conceitos que visavam isso. Porém, ela, como tudo que é criado pela humanidade, tem um lado bom e um lado ruim. Começou a ter muito a questão de gentrificação e da criação de bairros mais elitizados. Então, por exemplo, esse conceito acabava combinando um pouco de um racismo ambiental. A população de baixa renda não tinha acesso aos espaços verdes tão excessivos. No começo, a ideia era boa, a população toda conseguiria ter. Atualmente, é um conceito de cidade-jardim geralmente aplicado em condomínios privados, certo? Que acaba fragmentando a cidade. Partes delas são planejadas, arborizadas, bem pensadas, com parques livres, e as outras partes são o que era para ser evitado, que era os aglomerados puramente urbanos, certo? Além disso, o consumo energético também acabou sendo nos problemas porque o sistema de transporte ficou sobrecarregado, como eram espaços muito grandes. Então, embora ele tenha pensado em criar uma conceitualização, criar uma ideia que resolvesse o problema, a longo prazo acabava tendo essas problemáticas. E aí é que a gente consegue ver o esquema original dele, a parte da cidade da Inglaterra que foi feita e uma foto de Maringá para ter essa noção de estrutura com parte verde. Porém, com esse desenvolvimento de cidades que começou a se ver novos problemas vinculados a jardins,
Surgiu o termo cidades verdes. O que que é cidade verde? É um termo que ele engloba a gestão de recursos, energias renováveis, edifícios, mobilidade, áreas verdes e sustentabilidade. Basicamente, cidades verdes surgiram como uma forma de prever infraestruturas adequadas para o meio ambiente em uma parte já existente. Então, transformar a cidade em uma coisa sustentável, usar energia renovável, fazer a utilização de meios menos poluentes para transporte, fazer uso de áreas de grande porte verdes para, no caso, criação de jardins. Qual que é a diferença? Vou falar mais para frente no comparativo. E aí esse conceito ele busca reduzir o impacto das cidades. O uso do termo mesmo em origem histórica foi por volta de 1960 e 1970, quando começava a se discutir a questão da sustentabilidade. Porque viram que as grandes empresas começaram a ter problemas em relação a retirar da natureza e viram que em um momento isso talvez ia faltar. Embora realmente na prática não seja tão aplicada essa questão de vou pensar no meio ambiente, um pouco mais em sentido teórico a gente consegue ver que foi feito um planejamento de formas de se evitar isso. Então, com isso, foi incentivado, por exemplo, em questões de normas em sentido mundial, o incentivo ao transporte público e não motorizado para diminuir a emissão de gases. Começaram a ter cúpulas mundiais para fazer essa discussão sobre o meio ambiente, certo? A vinculação com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é tentar crescer sem agredir tanto a natureza, ou se você agredir, diminuir isso. Em exemplo, uma empresa que trabalha com a criação de papel desmatou X florestas, ela tem que plantar Y. Então, começaram a surgir umas questões mais normativas também junto ao uso das cidades verdes. E como que as cidades verdes se aplicam nisso? Começou a ser mais difundido a própria infraestrutura verde, criação de biovaletas, uso de energia solar, fotovoltaica, eólica. Então, assim, foram pensadas alternativas para problemas já existentes. Então, as cidades verdes, na verdade, são formas de propor a infraestrutura, visando não ter um peso tão pesado, peso tão pesado para o meio ambiente. Isso visava a capacidade também, de evitar mudanças climáticas. Então, as cidades elas tinham que se adaptar para tentar reduzir ao máximo os seus impactos, visando, lógico, as grandes cidades, grandes centros, mas não foi algo tão pensado assim em cidades pequenas. Isso em contexto mundial geral. E aí a gente surge as cidades esponjas em 2013. O que que acontece? As cidades verdes, como eu falei, elas são formas de propor infraestrutura, mas ela não baseia em coisas já existentes, ela não baseia na própria natureza. Em 2010 a 2013, por aí, a China teve muitos problemas com inundação. Ela tinha já muitos problemas, só que isso acabou ficando pior. Então, o governo decidiu tomar uma atitude e ele lançou vários projetos, no caso editais, né, de governo, para que fossem pensadas soluções. E um escritório de arquitetura, no caso, o Turingscape, que é do paisagista Kong Jin Yu, não sei se eu falei o nome certo. Ele pegou e decidiu lançar um projeto para esse trecho que estava sofrendo de inundações. O que que ele fez? Ele criou um plano para combater as inundações com base na criação de biovaletas e outros instrumentos que não tivessem tanta interferência, que foram sistemas baseados na natureza. Então, era repetir o que a natureza já faz em caso de inundação, mas de uma forma controlada. Com isso, ele criou o Parque Mingu. O Parque Mingu ele está na região da China que estava sofrendo esses problemas. É perto de um aglomerado urbano, só que ele foi totalmente refeito em sentido paisagístico. Ao longo do rio foram criadas essas valetas e elas foram adensadas de forma que o fluxo a mais dos córregos do rio, quando viessem em cheia, não acabassem indo para a parte urbana. Além disso, ele criou várias passarelas então, e mesas, praças, então se tornou um lugar para o público. Ele transformou o rio em uma forma do público ter também uma interação social. E isso também resolveria a questão do problema de drenagem urbana. Ele então criou um grande local, no caso um parque inteiro, que acabou solucionando a questão do problema urbano.
Ele foi finalizado em 2013. O projeto foi lançado em 2010 e foi finalizado em 2013. As cidades esponjas, elas estão sendo estudadas pelo mundo inteiro, principalmente por essa questão de fazer esse uso de uma solução baseada na natureza. Ela não é tão agressiva ao meio ambiente, ela consegue propor soluções como jardim-chuva, biovaletas e outros que acabam beneficiando o fluxo de água urbano e a questão da prevenção da inundação. Também é uma nova forma de gerir esse aumento, né, de águas pluviais, então é muito interessante a aplicação prática. E cidades esponjas, então, ficou um termo que é uma forma de falar que um grande fluxo de água foi transformado num parque por meio da criação de entornos desse rio sustentáveis. Então, em torno dele, criou biovaletas, criou esse jardim de chuvas. Então, o fluxo excedente do rio acaba não passando para outras partes. Além disso, tem a questão social, com a criação, nesse projeto do caso, do Parque Mingu, das plataformas e de áreas de descanso. Isso permitiu que a população tivesse esse acesso a essa área verde e também conseguisse dialogar, com a natureza existente. Além disso, também é uma forma de conseguir enfrentar alguns eventos extremos, por exemplo, como aconteceu em território nacional recentemente, com a parte sul do país. É uma solução, ela não é tão cara, porque ela é basicamente um projeto paisagístico, então ela é uma abordagem muito interessante de ser adotada junto ao planejamento urbano. Ela é visada como eficiente e tem a questão do longo prazo. Por enquanto, tem 10 anos esse projeto e ele continua intacto. Então, resumindo, aqui está um comparativo, a gente levantou essa tabela sobre as três terminologias. As cidades-jardins, elas foram feitas principalmente visando a questão de uma habitação saudável, da população ter esse contato com a natureza. Os problemas de implicação dela são geralmente ao longo prazo e a elitização que acabou se transformando. Então, cidades que fizeram esse planejamento continuaram crescendo e o resto da cidade, do entorno, no caso, acabou não atendendo os requisitos da cidade jardim. Ela não é pensada nessa expansão a longo prazo. As cidades verdes, elas acabam tendo um custo maior e são formas de propor infraestrutura a partes já existentes. Além disso, tem a questão do movimento ambientalista, da necessidade de implementação e de tentar contornar mudanças já existentes. E ela não é tão pensada assim em espaços públicos, como a cidade de Jardins era destinada e as cidades esponjas também. As cidades esponjas, elas são alternativas sustentáveis que visam arrumar soluções ao grande fluxo de água que existem em alguns países ou em locais. E também ela tem algumas ideias interessantes de aplicação, como jardim de chuvas, telhados verdes e outros que visem tirar esse conglomerado de água. É uma solução para drenagem, não tem um custo alto, principalmente por ser um projeto paisagístico, e ela está em desenvolvimento. Como em 2013 foi a primeira vez que foi executada, está em estudo ainda, nesse caso, nesses 10 anos, e até agora não apresentou grandes problemas que foram relatados em literatura, principalmente, em relação à sua funcionalidade de uma solução baseada na natureza. Provavelmente futuramente apareçam problemas ou realmente vise que é um sistema eficiente, mas até o momento, dos três termos e sistemas que a gente apresentou, ele tem sido muito adequado. Aqui a gente conclui o trabalho com os principais pontos entendidos, principalmente a questão que houve uma distorção de termos, houve problemas de implantação e que as soluções baseadas na natureza elas são necessárias para tentar controlar problemas climáticos e problemas grandes que acontecem principalmente em centros urbanos, com um grande aglomerado de pessoas. Então, esse trabalho foi uma forma de trazer esses conceitos e visar a busca por esse entendimento de como essas criações, esses projetos, esse planejamento urbano pode realmente vir a contribuir para a sociedade.